E é o seguinte, hoje nós vamos falar então de dicionários. Teve gente que me falou que, pô, não sabia exatamente como que funciona o dicionário, estava bastante ansioso para essa aula. Então chegou o momento de conhecer os tais dos dicionários. Então eu já vou ir abrindo aqui o meu VS Code. A nossa aula de ontem foi de listas, uma aula densa, né? Quem achou a aula de ontem densa? Quem falou, nossa, mano, too much information, muita informação, meu cérebro tão pequenininho, tanta coisa para pensar, tanta coisa para lembrar, né? Quem nunca se sentiu assim, que o cérebro é o tamanho de amendoim? Eu, particularmente, às vezes tenho essa sensação. Mas faz parte, galera, faz parte, tá bom? Aí a gente vai lá, relê, assiste de novo e assim por diante. Então, bora que bora. Seguinte, hoje é o dia 05. Então, vamos lá. Então, a gente pode criar aqui, ó, dicionários. Criar dicionários.py. Só pra gente ver como é que essa parada funciona. E aí, galera, listas, como é que acontece? O que listas são? Quem me ajuda aí a definir o que são listas? Quem que me ajuda aí? No chat. É um molho de chaves, nossa. Espetacular. Espetacular. Molho de chaves. Adorei essa definição. É o molho. Tá. As listas, então, elas são um conjunto de valores, certo? Lista. Isso aqui vai ser um conjunto de valores que eu posso colocar absolutamente qualquer coisa aqui, certo? E aí a gente pode, por exemplo, colocar também listas de listas, né? E assim por diante. Correto? E fazer toda uma gincana aqui do que a gente quer. Certo? Então isso aqui é uma lista, por exemplo, que tem diversas informações a respeito de alguma coisa, né? Eu posso ter listas só de inteiros, listas só de strings, listas de booleanos e assim por diante. Tudo bem até aqui? Beleza. E como é que eu faço para acessar algum elemento da lista? Como é que eu faço para acessar algum elemento da lista? Fala comigo. Pelos índices. Exatamente. Pelos índices. Então, se eu quiser saber lista lista na posição 2, eu vou acessar aqui o tel. Beleza? É pelos índices. E é assim que a gente acessa os índices. Colchete aberto, o valor do índice e fechado. Agora, o que são os nossos dicionários? E aí eu vou fazer uma definição um pouco melhor do que o molho de chave. Beleza? Dicionário, eles são pares. Ó, pares. O que é par? O que é um par? Um par de coisas, né? Um par de gafanhotos. Um par de crianças. O que são pares? É sempre uma dupla, certo? Então eu vou ter um par, beleza? São sempre dois, ok? Dois. Então, dicionário, tenham isso na sua cabeça. Dicionários são pares de chave valor. É só isso. Pares de chave valor. O que significa esse negócio de chave valor? Eu tenho uma chave que corresponde a um valor associado. Um e apenas um valor associado. Vou repetir. Dicionários são conjuntos de pares chave associada a um valor. Ou um valor associado a uma chave. Beleza? Então eu vou ter uma chave e essa chave corresponde a um valor. Eles ficam grudados, eles são pares. Beleza? São pares. Tudo bem até aqui? Tudo bem até aqui? Sobre essa questão de chave-valor. A gente vai ver isso mais na prática. Mas eu sempre vou ter essa associação. Eu vou ter... Lembra da etiqueta que a gente falou? A etiqueta, ela está associada a alguma variável, lembra? Então, se eu for buscar a etiqueta, ela está atribuída a algum valor. Tá ligado? Deu para entender? É isso. Beleza? Então, como que a gente cria um dicionário? Então, por exemplo, novamente, do mesmo jeito que a gente escreveu aqui, ó, essas informações do tel, do mesmo jeito que a gente escreveu essas informações do tel aqui,
a gente poderia representar essas informações do TEL dentro de um dicionário, definindo chaves e os valores associados a essas chaves. Então, por exemplo, vou colocar assim, ó, dados TEL, ok? Então, uma variável, e eu estou atribuindo uma variável. Para iniciar um dicionário, dicionário, a gente vai abrir agora chaves. Olha aqui, eu abri a chave, certo? Abri e fechei as chaves, ok? E aí eu posso definir como que vão ser os meus pares de chave e valor. Então, por exemplo, eu posso definir uma chave que é nome. E aí eu posso definir um valor associado a essa chave chamada TEL. Agora eu tenho um dicionário que tem um par chave-valor, apenas um par chave-valor, aonde a chave é nome e o valor é TEL. Ok? Imagine de fato um dicionário. Não sei se a geração mais nova teve contato com dicionários, né? Na sala de aula. Mas como é que você faz um dicionário? Você não busca por uma palavra. Você busca por uma palavra, tipo açúcar. Ou alguma coisa nesse sentido. E aí, associado a essa palavra, não vai ter o valor, por exemplo, substantivo, significado, esse tipo de coisa. Ou seja, a chave é açúcar, beleza? A chave é o açúcar. E tudo que está ali contido nas informações do açúcar é o valor. Então agora, galera, a gente pode criar mais coisas nesse dicionário. Vamos ver como é que fica esse dicionário? Se eu der um print dados TEL, só para a gente ver. Olha só. Ele mostrou exatamente o que a gente queria. Então, eu posso associar a uma chave um valor. Só isso. E aí, para eu adicionar mais chaves, eu separo por vírgula os pares. Então, aqui eu tenho um par de chave e valor. Eu posso ter um outro par aqui que vai ser filhos. E colocar true. Olha só. E se eu exibir aqui, tá lá, ó. A ordem que a gente coloca, se é chave ou se é valor, faz diferença? Sim. Primeiro sempre a chave, depois o valor. Você está dizendo que nessa chave existe um valor associado. Então, primeiro você define a chave e depois o valor correspondente àquela chave. Ok? Sempre é chave e valor. Igual tá aqui, ó. Chave e valor. Agora, a ordem das chaves pouco importa. Você poderia colocar direto aqui sobrenome. E colocar calvo. Eu posso até dar um enter aqui para ficar um pouco mais claro. Então, aqui eu tenho um par, aqui eu tenho outro par, aqui eu tenho outro par. Sempre primeiro a chave e depois o valor associado com os dois pontos. Ok? Tudo bem até aqui, galera? Em relação ao dicionário? Massa. E aí, como é que eu faço para acessar o valor de determinada chave? Como é que, igual na lista, a gente acessa pelo índice. Como é que eu faço para acessar o valor de determinada chave? Deu para entender a pergunta? Então, para eu acessar o valor, olha só, falaram assim, né? Dados TEL na posição 0. O que acontece? Se eu colocar dados na posição 0, ele me dá um erro de chave. Ele está me dando um erro de chave. Por quê? Ele está falando que essa chave não existe. Existe a chave 0 aqui? Existe alguma chave 0? Poderia existir, como por exemplo eu colocar aqui 0 e colocar um número, como se fosse o ID da pessoa. Ó, isso aqui poderia existir. Ó. A gente pode acessar a chave do mesmo jeito que a gente está passando o índice aqui, a gente poderia passar, por exemplo, o nome. Olha que da hora. Para a gente poder acessar um valor correspondente a uma chave, do mesmo jeito que lá nas listas a gente passa o índice entre os colchetes, aqui a gente vai passar o nome da chave, o valor da chave para acessar o resultado. Ok? Agora, dúvida.
As chaves do dicionário, as chaves do dicionário podem ser de quais tipos no Python? Vou repetir a pergunta. As chaves do dicionário podem ser de quais tipos no Python? String, int e float. A gente pode usar string e inteiro, ok? A gente pode usar string e inteiro, ok? Float, até onde eu me lembro, não pode, tá? A gente pode tentar aqui, ó. Eu acho que isso aqui vai dar merda. Olha, ele deixou. Ele deixou. Nossa, ele deixou. Tá, você pode usar float. Isso aqui é muito, mas muito raro de usar. Tá? Eu nunca vi alguém usando float como valor de chave em dicionário. Beleza? Evitem isso. Evitem isso. Eu nunca vi alguém usando float como valor de chave no dicionário. Então, evitem o máximo possível usar esse tipo de coisa, ok? É proibido, mas se quiser pode. Exatamente, é proibido, mas o Python permite. Beleza. Então, galera, olha só. A partir disso, que a gente sabe que a gente pode usar tanto strings quanto inteiros, e aí agora float também, para usar no dicionário, para definir chaves no dicionário. Agora a pergunta é: quais tipos eu posso ter como valor? Quais tipos eu posso ter aqui? E se tiver chaves iguais? Não vai ter chave igual. Se você definir uma chave, o valor de uma chave que já existe, no próprio dicionário aqui, ele vai dar erro. E se você quiser atribuir depois, ele vai sobrescrever. Booleano, string, int e float. Também são possíveis, mas a resposta é que pode ser absolutamente qualquer tipo. Absolutamente qualquer tipo. Então, agora que a gente sabe a estrutura do dicionário, a gente pode começar a fazer umas gincanas, como, por exemplo, formação do TEL. Qual que é a minha formação? E aí eu posso colocar, por exemplo, estatística e Big Data, Data Science. Olha só. O que a gente tem aqui agora? O que é isso? Isso aqui é o quê? É a mesma coisa que a gente ter colocado uma lista dentro de lista. Não é um array. Não é um array, tá? Então, olha só. A gente tem aqui uma chave valor, que é a chave sobrenome e o valor calvo. A chave nome, o valor tel. A chave filhos, o valor true, que é booleano. E aí, formação, eu tenho uma lista de formações. Como é que eu faço para descobrir qual que é a última formação do tel? Então, como é que eu faço para descobrir qual que é a última formação do tel? Eu posso colocar dados tel, formação, na posição, -1. Olha só que legal. Então, a formação é a chave associada a uma lista de formações. E aí eu acesso o -1. Deu para entender o que a gente está fazendo? Então, se eu pegar só até a formação, eu tenho uma lista de valores, ó. E aí, lista a gente já conhece. Para eu pegar o último elemento da lista, -1. Beleza. Vamos complicar ainda mais? Vamos complicar ainda mais. Vou colocar assim, ó. Cargos. Então, o tel teve vários cargos. É uma lista de cargos, certo? Só que em cada cargo, eu vou ter o nome do cargo e eu vou ter a empresa. Então, eu tenho uma lista de cargos, aonde cada elemento da minha lista é uma empresa diferente. Ou seja, tem alguma novidade nisso aqui que a gente está fazendo? Vamos ler com calma, olha só. Os dados do tel, que tipo que é o dado do tel aqui, ó, os dados do tel? É um tipo de dicionário, tudo isso daqui é um dicionário.
que eu tenho chave e valor, chave e valor, chave e valor. Então, aqui no sobrenome é uma chave, o valor é calvo. Aqui no nome, a chave é nome, o valor é tel. Chave filho, valor true. Chave formação, o valor é uma lista. O valor é um valor só, mas esse único valor é uma lista. Ok? Aí depois, cargos. Mesma coisa. A chave é cargo e o valor? O valor é uma lista. O valor é uma lista. E aí, cada elemento dessa lista é de que tipo? Cada elemento dessa lista é de que tipo? Não. Ó, cada valor da lista. Então, aqui eu tenho uma lista. Isso aqui é um valor da lista. Esse aqui é um outro valor da lista, como se fosse um elemento da lista. Esse aqui é um outro elemento da lista. Esse aqui é um outro elemento da lista. Ou seja, cada elemento dessa lista é um dicionário. Então, o cargos na posição 0 é esse dicionário aqui. É o elemento de uma lista. Do mesmo jeito que a gente fez aqui, ó, essa lista não é um elemento da lista? Só que no lugar de ser uma lista, é um dicionário. E aí perceba que dentro da minha lista também eu posso ter qualquer tipo de dado, que é o que a gente conversou ontem. Então a pergunta é, beleza, essa aqui é a formação do Theo, a última formação. Qual que é o nome da última empresa aonde o Theo trabalhou? Como é que eu descubro isso? Qual que é o nome da última empresa aonde o Theo trabalhou? Como que a gente faz isso no Python? Então, primeira coisa, eu vou acessar a posição aqui. Nossa, o Windows mudou meu idioma. Tá. Primeira coisa, eu vou acessar aqui cargos. Acessei. Opa, não executei esse cara. Vou acessar aqui cargos. Tá lá, ó. Todos os cargos por onde eu passei. Olha só. Todos os cargos por onde eu passei. Depois, para eu acessar a última empresa, eu tenho que pegar cargos na posição -1, porque cargos é uma lista. Beleza, peguei o último cargo que eu tive. Para eu pegar o nome da empresa, eu posso passar o nome. Buguei a cabeça de vocês? Eu coloquei nome, na verdade é empresa, né? Olha só. Via Varejo. Certo? Via Varejo. Tamo junto até aqui? Mas deu para entender que a gente está acessando os elementos do dicionário, os elementos da lista para fazer essa gincana? Então você não precisa se preocupar. Nossa, eu tenho que saber tudo. Não, você vai acessando chave por chave. Beleza? Então vamos fazer de novo, só para fazer o repeteco. Então olha só. Primeiro, vou executar só esse. Dados Theo. Tá aqui, ó. Todos os dados do Theo. Apareceu aqui. Beleza? Eu quero saber qual que é o último cargo do Theo. Para eu saber o último cargo, a primeira coisa eu tenho que acessar os cargos. Para eu acessar os dados do cargo, eu passo cargos. Pronto. Olha só. Acessei a lista de cargos. Então, eu estava no dicionário. Antes eu estava no dicionário. Até aqui, ó, eu estava no dicionário. Quando eu peço para ele me retornar o valor associado a cargos, ele me retorna o valor que está lá. Qual que é o valor que está lá? O valor que está lá é uma lista. Olha só, é uma lista que a gente viu ontem. Percebe? É só uma lista. Agora, se eu tenho essa lista, para eu saber qual que é o último cargo do Theo. Para saber o último cargo do Theo, eu vou acessar o -1. E aí agora eu tenho um dicionário. O elemento na última posição de cargos é um dicionário. Dentro desse dicionário eu tenho o nome do cargo do Theo e eu tenho a empresa. Para eu chegar na empresa, o que eu preciso fazer agora? Se isso aqui é um dicionário, é só eu passar empresa, que é a chave que me fala o nome da empresa. E aí eu cheguei em Via Varejo. Curtiram? Ficou mais claro agora, ô Cenola? Posso buscar qualquer valor da lista, não importando a ordem? Nesse caso, a ordem importa, né? Então ela é uma lista realmente ordenada.
do cargo mais iniciante até o cargo mais especialista. Beleza? Então você tem que saber a ordem também da parada aí. Mas você pode acessar qualquer elemento. É assim que bancos de dados são feitos em Python? Cara, essa é uma maneira de você manipular dados no Python. Beleza? Essa é uma maneira de trabalhar com Python. Com dados no Python. Não é a melhor. A gente vai ver uma melhor, tá? Só gostaria de dizer que antes de conhecer, eu paguei mais de 6 mil reais em cursos de ciência de dados. E seu conteúdo didática é infinitamente superior. Falo isso pra galera aqui da Valor. Tamo junto, ô Bancar. É nóis, velho. Brigadão, mano. Brigadão aí pelo relato. A gente tenta, a gente tenta. Juro que eu tô me esforçando pra caralho pra ser o mais didático possível aí com a galera. Obrigado pelo feedback, mano. É nóis. Agora faz o Pix. Coitado, o cara já gastou uma grana violenta fora, vai gastar mais agora. Depois escorrega aí o subzinho ou seja membro lá. Bom demais. Beleza? Galera, vamos lá. Próximo. Ficou claro então até aqui? Toda essa parte? Beleza? Tamo junto? Legal. Aí, aonde que vocês vão usar isso? Aonde que vocês vão usar isso? Né? Aonde que a gente usa isso? Tipo, muito, muito, muito. Em dois lugares principais, tá? O primeiro que a gente vai ver durante o nosso curso, na segunda ou na terça-feira, que é chamada de API, tá? Então, tudo isso aqui que a gente está vendo é a carinha de uma chamada de API. Vou dar um exemplo aqui para vocês, ó. Se eu colocar aqui Dota 2 Open Dota, esse cara aqui, ó. Vou só mostrar para vocês se sentirem... Cadê? API. Aqui, API. Olha só que legal. Se a gente pegar aqui em Dota 2, poderia ser qualquer outra API, não precisaria ser essa, tá? Vou colocar aqui, ó. No navegador, hein? Tô colocando no navegador. Olha só, o que isso aqui tem cara? O que isso aqui tem cara? Se vocês quiserem testar, ó, bate aí. O que isso aqui tem cara? É uma lista. Concorda que é uma lista? E aí dentro dessa lista tem o quê? Tem o dicionário. Aí o dicionário tá aqui, ó. O ID do herói, o nome do herói, o localized name, que é um nome mais bonito, qual que é o atributo primário, quais são os tipos de... O tipo de ataque dele é melee, ele não é de distância, e assim por diante. Isso aqui não é a cara de um dicionário? Olha só. A cara do que a gente estava vendo até agora. Então percebe que a gente aprendeu durante o curso até agora inteiros, que tá aqui, strings, que tá aqui. Aqui não apareceu só o booleano, mas strings e inteiros estão aqui. Depois, ontem a gente aprendeu listas, tá aqui. E hoje a gente aprendeu dicionários, que tá aqui. Isso é a base de muita, muita coisa na parte da programação. Beleza? Então, como eu falei, é uma forma de manipular dados. Ok? Dicionário é igual JSON? Não é que é igual JSON. Você consegue representar um JSON por meio de um dicionário. Ok? Vamos falar desse jeito, que é melhor. Por quê? Porque o dicionário, ele é mais do que o JSON. O dicionário eu posso carregar, por exemplo, data frames dentro dele. Eu não preciso carregar só esses tipos de valores elementares, vamos chamar assim, né? Você pode colocar coisas mais complexas. Colocar data frames, modelos de machine learning no dicionário, dá para você pôr. Dá para você pôr conexão com um banco de dados dentro de um dicionário. Perfeito? Quem quiser saber mais sobre essa questão de dicionário, em algumas outras linguagens de programação, o nome disso é map ou mapas. Por exemplo, em Golang não existe dicionário, mas existe map. Então é a mesma coisa, representa a mesma coisa, tá? Ó, então o map você vai ter essa característica aqui, ó. Em algumas outras linguagens é conhecida como map, ok? Você vai colocar esse link da API? Já mandei ali, ó. Já mandei, tá lá em cima no chat.
Tá ali em cima no chat, ó. Beleza, galera? Tamo junto? Deu pra entender? Aí, aonde mais que a gente vai usar isso aqui pra caralho? É isso aqui, ó. Essa parte aqui. Aonde que a gente vai usar muito? Quando chegar o nosso curso de pandas. Então, assim, quando a gente for falar sobre análise de dados com Python, manipulação de dados com Python, processamento de dados com Python, e a gente chegar no pandas, esse tipo de coisa aqui a gente vai usar muito para acessar as linhas e as colunas dos nossos data frames, fazer filtros e mais uma caralhada de coisas. Você já sabendo isso agora no dicionário, vai ser muito mais fácil na hora que a gente for para o Pandas manipular dados lá. Pandas é uma biblioteca do Python para manipulação de dados, ok? Então é o seguinte, pessoal. Eu quero trazer para vocês mais algumas coisas. Então, por exemplo, o nosso dicionário está criado. Mas eu quero adicionar agora mais uma informação ali, como, por exemplo, se o Theo é casado ou não, por exemplo, né? Mas eu não quero adicionar aqui. Eu quero criar uma chave nova. Então, uma vez que o meu dicionário está criado, como é que eu faço para adicionar uma chave nova nele, tá? Então, ali a gente tem o dado, a gente acessou aqui, né? Podemos colocar print aqui, só para a gente ver, ó. Tá lá. Vou apagar essa parte, beleza? Ó, aqui também. Fica bem melhor. Como é que eu faço, então, para criar uma chave nova no nosso dicionário? Beleza? A gente pode colocar dados underline tel e aí criar uma chave nova, como por exemplo, estado civil. E perceba que eu posso ter espaços. Por que eu posso ter espaços? Porque é uma string. A minha chave é uma string. Então eu posso colocar estado civil, casado. E depois, quando eu exibir novamente aqui o print de dados tel, o que vai acontecer? Vai aparecer agora o meu estado civil aqui, ó. Então, dessa forma, a gente pode atribuir um novo valor, né, a uma chave nova. Então, eu estou criando uma chave nova chamada estado civil, que vai ter associado a ela o valor casado. Ok? Ficou claro isso? Recapitulando, dicionário é um conjunto de pares, chave e valor. Exatamente. As chaves só podem assumir valores do tipo string, int e float. Os valores podem ser de qualquer tipo, inclusive outros dicionários e listas. A ordem é sempre a chave e depois o valor. Exatamente. Então a pergunta é, como é que eu faço para descobrir, se eu tenho um dicionário muito grande, como é que eu faço para descobrir quais são as chaves desse tipo de dado? Então, nesse caso aqui do Theo, como é que eu faço para descobrir quais são os nomes das chaves desse dicionário? Deu para entender a pergunta? A gente pode colocar dados.keys. Dados underline tel.keys. Então, lembra que a gente falou do append lá na lista, que a lista tem algum tipo de atributos e métodos, igual o celular que liga e desliga, por exemplo, assim, ó. Perfeito. A gente também tem o append, exatamente. A gente tem lá no dicionário, por exemplo, o método keys, que ele retorna para a gente a lista de... O que tem aqui? A lista de chaves que a gente pode acessar. Então, se eu quiser, eu posso acessar o nome, o sobrenome, o nome, filhos, formação, cargos, estado civil. Essas são as chaves do dicionário. Legal? Então, eu posso colocar aqui, ó, print chaves. Além das chaves, eu posso trazer o quê? Se eu quiser saber os valores do meu dicionário, quais são os possíveis valores que tem lá. Não quero saber quais são as chaves e valores, eu quero saber os valores. A gente pode fazer o print dados underline tel ponto
values. Desse jeito. Então, olha só. Aqui em cima ele tem as chaves e aqui eu tenho os valores. Eu não sei quais são as chaves associadas a esses valores, mas eu tenho os valores aqui, ó. Dá pra perceber? Legal? Todos os valores. Galera, muito obrigado aí pra quem tá acompanhando, tá? Pra quem tá acompanhando, mandando mensagem aí, valeu demais, viu? Obrigadão. E aí ele vai mostrar os dois. Tá lá, ó. Chaves, valores. E aí, a gente pode entender como combinar agora e trazer, por exemplo, os pares chave-valor. Lembra que desde o começo a gente está falando que dicionário são pares chave-valor? Lembra disso? Que a gente falou que dicionários são pares de chave-valor? Como é que eu faço para trazer justamente esses pares chave e valor? A gente pode fazer print e aqui colocar itens. E aí agora vai ser dados tel.items. Desse jeito. O que é esse items? Vamos lá. Olha só essa estrutura. É uma lista também, beleza? É uma lista que a gente tem, aonde dentro dessa lista, tá vendo essa estrutura nova? A gente não conhece essa estrutura. Eu não falei isso aqui para vocês, né? Beleza? Eu não falei do que é esse parênteses aqui. A gente não conheceu esse parênteses, vai conhecer já já. Mas isso aqui é uma tupla, tá? É uma tupla. E aí, nessa tupla, a gente tem o quê? Dois valores. Vocês concordam que tem dois valores? A gente está colocando aqui, ó, sobrenome. O sobrenome é o quê? Vamos só olhar para isso. Esquece, encara como se fosse uma lista aqui, tá? Esse parênteses aqui encara como se fosse uma lista. É uma lista de valores, tá? E a gente vai falar sobre tupla. O sobrenome é uma chave. O calvo é o quê? É um valor. O nome é uma chave. E o tel, valor. Ou seja, o itens aqui, dict items, ele é o quê? Ele é uma lista de tuplas que tem a chave na primeira posição e o valor na segunda. Chave, valor. Então aqui também, ó, chave e valor. Chave e valor. Aqui, formação, chave e valor. Ficou claro isso? Então, o item vai me trazer todas as... vai me trazer uma lista de tuplas, onde todas as tuplas só tem duas posições, onde a primeira é a chave e a segunda é o valor. Já já a gente vai entender o porquê tudo isso aqui é interessante, tá? Esse itens aí. Então agora, galera, que a gente já conhece dicionários, eu quero perguntar para vocês. A gente viu como percorrer por meio do for uma lista. Vocês lembram? Que a gente ficava percorrendo no for uma lista, tipo for e in, e aí eu posso colocar aqui 10, 20, 45, tel, e aí eu faço print i. Lembram disso, ó? Que aí o meu i está percorrendo cada elemento dessa lista dentro do meu for. Tudo bem até aqui, né? Beleza. Então agora, como é que eu faço a percorrer um dicionário? Como é que eu faço para andar dentro de um dicionário utilizando o for, por exemplo? Vamos continuar usando o mesmo dicionário aqui do tel, só para a gente ver? Se eu fizer for e in dados tel, o que será que acontece? Se eu der um print i aqui, estou fazendo a mesma coisa da lista. Estou passando ali direto a variável e ver o que acontece. Vamos ver? O que ele está mostrando para a gente? O que ele está mostrando para a gente? Ele está mostrando as chaves, certo? Então, se eu quisesse mostrar chave e valor, chave e valor, chave e valor, o que eu preciso fazer? Eu não poderia fazer, por exemplo,
dados tel na posição i. Se aqui ele está mostrando a chave, eu não posso acessar o valor correspondente a essa chave passando aqui o dicionário? Desse jeito? Eu posso colocar assim, ó. Opa! Que legal. Posso fazer desse jeito. Sobrenome. E aí eu tenho, por exemplo, a chave associada a esse sobrenome. Depois, o nome e a chave associada ao nome. Filhos e assim por diante. Repete esse final dos valores, por favor. Olha só. Esse aqui é meu dicionário. Dados tel. E aí, quando eu faço for i em dicionários, o que ele está fazendo? Ele está me dando a chave. A chave é o i. Então, o i está acessando os valores das chaves, né? Tipo, a chave está acessando cada uma das chaves. Pá, 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 pá. Beleza. Então, se o i está sendo as minhas chaves, eu posso usar o meu dicionário e passar o valor da chave aqui. Passar a chave ali, né? Passar qual que é a chave aqui. O que ele vai me retornar? Ele vai me retornar o valor associado àquela chave, igual a gente fez aqui, ó. Não é bem um parâmetro, tá? Parâmetro é outra coisa. Ele está passando realmente como uma variável. Está passando uma variável. Isso aqui é uma variável, ok? Então, o i está trocando de valor. E o i está assumindo que valor? As chaves. Beleza. Então, se o i é uma chave do dicionário, porque eu estou passando justamente dentro desse dicionário, eu posso usar essa chave para acessar um valor. E pronto. Ok? Essa é uma maneira. A outra maneira é usar, por exemplo, o items. Então, por exemplo, a gente pode fazer for. E aí, se eu for reescrever aquilo, ó, chave em dados tel. Concordam? E aí, print chave. Depois, dados tel na posição chave. Concordam? Que é a mesma coisa que a gente fez ali, ó. Exatamente a mesma coisa. Aí a gente pode fazer o seguinte. A gente pode, no lugar... Quando a gente estava aqui, ó. Quando a gente estava aqui nos itens... Vou executar essa parte aqui de cima de novo dos itens, ó. Quando a gente estava lá em dados tel.itens, o que ele está retornando para a gente? Uma lista que cada posição dessa lista é o quê? Cada posição dessa lista é o quê? Uma tupla de 2 elementos, ou como se fosse uma lista de 2 elementos. O que acontece? O que acontece se eu colocar aqui ponto itens desse jeito e exibir esse cara aqui, ó, item, e aí eu vou colocar aqui só item. O que acontece, ó? Ele está me mostrando todos os parzinhos, concorda? Ele está me mostrando todos os parzinhos. Então, o item, depois, uma hora é esse. Depois o item, depois uma hora é esse. Depois o item, depois uma hora é esse. Depois o item, depois uma hora é esse. E assim por diante, certo? Aí tem uma sacada aqui no Python, que é descompressão, ou unpack. A gente vai explorar isso no detalhe já já. Mas o que acontece? Como é sempre 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Tudo isso daqui. 1, 2. O que a gente pode fazer? A gente pode chamar de chave, colocar uma vírgula e falar valor. O que ele vai fazer? Ele vai considerar como se isso daqui fosse um único elemento, digamos assim, ó, igual a gente fez. Eu posso até colocar desse jeito para ficar mais claro. Uma lista com 2 elementos. E aí, aqui eu posso colocar o print da chave e depois o print do valor. Deu para entender? Eu estou mostrando isso daqui porque tem alguns lugares que vocês vão se deparar com isso. Só que não vai ter, por exemplo, esse colchete aqui. Vai ser simplesmente isso, ó. Eu mostrei o colchete só para mostrar que da mesma forma que a gente pode colocar um i
aqui e vai ser um elemento receber na tupla, a gente pode colocar, aspas, um elemento que tenha duas posições, como uma lista. E aí cada elemento dentro dessa lista vai receber um elemento que está chegando. Deu para entender a gincana? Sofisticado, sofisticado. Python consegue entregar esse resultado em forma de tabela? Consegue. Ainda não entendi muito bem o que são as tuplas. Vamos explicar as tuplas. Eu pulei as tuplas. Ontem a gente falou de listas e eu pulei das tuplas. Por enquanto, nessa questão do dicionário, até aqui, tá tranquilo? Porque aí eu posso ir para a tupla. Tô um pouco perdido. Essa chave e valor no for precisa declarar em algum lugar ou ele já entende sozinho? Ô, João, aí você tá desde o primeiro dia? Porque assim, no primeiro dia de curso, a gente mostrou, por exemplo, que você pode usar o for e em alguma coisa. E aí ele vai declarar o i aqui. Lembra? O i, ó, aqui. A gente não declarou o i em nenhum lugar. A gente não declarou o i em nenhum lugar. A gente está falando assim, ó, for e in. Então, o i nasceu aqui, ó, nasceu no for. Então, é a mesma coisa. É a mesma coisa. Exatamente a mesma coisa, ó. Só que no lugar do i, eu tenho, por exemplo, né, a gente vai ter ij, por exemplo. E aí vai ser i aqui, j aqui. Desse jeito. Pronto. É a mesma coisa. O nome, galera, foda-se o nome. Não se importa com o nome, beleza? Exatamente. O valor, chave valor é o nosso i. Exatamente, como se fosse o nosso i. Beleza? Então eu poderia colocar só chave. Só que aí se eu colocasse chave aqui, ele não ia mostrar, ó. Eu ia ter que pegar a chave aonde? Chave tá vindo da onde, ó? Chave tá vindo ali, tá pegando a tupla inteira. Então eu tenho que pegar ou o primeiro elemento e aí aqui o segundo elemento. Aí vai funcionar, ó, tá vendo? Então a chave é a tupla inteira. A gente já vai falar do que é a tupla. Então a chave é a tupla inteira. Para eu não precisar colocar a primeira posição da tupla e depois a segunda posição da tupla, o que eu posso fazer? Eu posso já colocar chave e valor, que aí vai ser chave aqui e valor acolá. Olha só. Isso aqui, galera, vocês podem praticar, podem explorar e tal. Vão tentando, beleza? E no caso dos cargos, o que tem os cargos? Tá igual. Lembra que é sempre chave, valor, chave, valor, chave, valor, chave, valor? Qual que é o valor do cargo? É uma lista, tá exibindo a lista. Beleza? E tá assumindo qualquer coisa. Beleza? Agora, galera, vamos lá para a tupla, porque eu pulei a tupla. Certo? Eu pulei a tupla, vamos lá entender o que são as tuplas. Dicionário, galera, por enquanto é isso. A gente vai agora, nós vamos mudar um pouco. Vamos lá para tuplas e depois a gente vai fazer bastante exercício, ok? Então vamos lá. Dia 5, tuplas. Tuplas é a parada que, assim, nessa parte introdutória, é a coisa mais simples que eu poderia trazer, né? Então vamos pegar uma lista aqui. Vamos colocar de novo aqui dados tel. Beleza? Como sendo 32, 1, casado. O que é uma tupla? Uma tupla, ela vai ser uma lista da maneira mais boba que eu poderia definir. A tupla vai ser uma lista imutável. Então aqui nesse caso, eu estou aqui com o dados tel. E aí eu poderia, por exemplo, fazer dados.append e colocar minha renda. E se eu mostrar aqui para vocês, ó, eu alterei a minha tupla. Desculpa, a minha lista. Aí então eu alterei a minha lista. Vim aqui e alterei a minha lista. Minha lista ganhou um elemento a mais, ok? Se eu transformar isso aqui em uma tupla, eu vou chamar tupla tel. Para eu definir uma tupla, a gente só coloca parênteses, desse jeito. Ou não coloca nada.
tá? Tem uma outra opção que você não precisa colocar nada desse jeito, ó. É a mesma coisa, tá? Vou deixar comentado aqui. Essas duas formas são formas de você declarar uma tupla. Então, se eu declarar uma tupla assim, olha só, serve Golang. Se a gente mostrar o type disso, type tupla tel. O Irbeglan mandou R$3. Python é maravilhoso. Sua didática sem comparação. Tamo junto, Obrigado. pô. Tamo junto, tamo junto. É nóis. Obrigadão aí. Claudia mandou R$10. Que da hora. Parabéns pelo trabalho. É muito didático e ajuda muito. Que isso, Cláudia. Muito obrigado aí. É nóis. Beleza? Tamo junto, galera. Até aqui. Então a gente sabe agora o que é uma tupla. Se a gente tentar adicionar um elemento nessa tupla, o que acontece? Se eu colocar tupla tel.append, tem? Não tem. Nem tem o método append. Olha só, coloca ponto aí. Não tem o método append. Não tem o método delete, remove. Não tem nada. Por quê? Porque a tupla é imutável. Eu posso mudar o dados tel aqui, por exemplo, ó, de 32 anos, na posição 0, para 28. Olha só. Se eu tentar acessar o primeiro elemento aqui da tupla, ó, é 32. Se eu igualar isso aqui a 28, o que vai acontecer? Ele dá um erro. Tupla é um objeto que não suporta a assinatura de itens. Ou seja, você não consegue alterar um elemento dela. Então, de uma maneira bem simples, bem bizarra, encare que tupla são listas que não podem ser alteradas. Ponto. Então, não tem por que ficar confuso com aquela tupla que apareceu no dicionário. É só uma tupla. É só um conjunto de elementos. Ela se comporta, na forma como armazena os elementos, muito parecida com as listas. Você pode colocar qualquer coisa. Se você quiser aqui, por exemplo, colocar as ex, igual falaram aí, colocar Maria, Antônia. Isso aqui vai funcionar, tá lá, ó. E aí eu não posso alterar quem que são as minhas ex. Isso é importante para código em que várias pessoas trabalham, nada a ver, nada a ver. Isso aqui é mais sobre você garantir que um objeto vai ser imutável enquanto você estiver trabalhando nele, enquanto o código for executado. Não é no desenvolvimento do código, e sim enquanto o código é executado. Você vai garantir que o objeto foi criado com determinado estado e ele vai até o fim da execução naquele mesmo estado. Não é sobre o código em si, é mais sobre a execução. Me parece meio perigoso para usar onName. Depende, o Cenola, depende do contexto que você tá. Pode ser que em algum momento você queira trabalhar, por exemplo, com algum objeto imutável e que você não quer que ele mude de estado mesmo. Você quer garantir que ele não vai mudar de estado. Era o exemplo do curso de Python ano passado, eu ainda lembro, porque ex não muda, sempre será ex, infelizmente. Infelizmente? Será que é infelizmente? Não sei. Infelizmente pra quem? Pra Natália aqui, acho que não é infelizmente não. Consegue dar um exemplo? Consigo. Por exemplo, você trouxe dados de um banco de dados. E aí você não quer, por exemplo, alterar esse dado enquanto esteja sendo executado o seu programa. Por quê? Porque você quer garantir que ele esteja no mesmo estado do que está no banco de dados. Então você pegou um dado do banco de dados, trouxe para o Python. Você não quer que o estado desse dado mude. Pode ser que você não queira, sacou? Então você usa tuplas para garantir que nenhum dos valores vai mudar. É para evitar acidentes? Não sei, a palavra não é acidente. A palavra é tipo, você quer que seja um dado imutável. É isso. Tabela de parâmetros do banco de dados. Olha lá, um bom exemplo. Tupla de ex, porque não vai mudar, é imutável. O que muda de lista e dicionário e tupla é o que fecha, certo? Na definição, né, ô Juan? Na definição delas, vamos lá, então vamos fazer assim, ó. Opa!
Vamos fazer assim, ó. Então, rapidão, ó. Speedrun. Vou chamar aqui, ó. A gente tá falando lista vai ser igual a isso. Aí, dicionário vai ser igual a isso. E tupla vai ser igual a isso. Desse jeito. Será que eu preciso disso? Deixa eu ver aqui. Type. Aí na questão da tupla que perguntaram aqui, né? Ó, por exemplo, se eu definir isso aqui como uma lista, ela é uma lista dentro de uma tupla. Eu não consigo alterar esse elemento em nível de tupla. Mas como é uma lista, eu posso adicionar um elemento aqui. Olha só que loucura. Por isso que é bom ter cuidado, ó. Se liga só, ó que loucura. Tá aqui a Antônia. Isso aqui é uma lista. Vocês concordam que é uma lista? Aonde essa lista está é uma tupla. Eu não consigo readicionar ela. Mas, como ela é uma lista, eu posso fazer um append aqui e colocar, por exemplo, Ana. E aí, agora eu posso mostrar a tupla. Então, olha só. A tupla, ela é imutável no sentido de que eu não posso trocar os elementos, eu não posso reatribuir os elementos, eu não posso adicionar elementos. Mas, se eu tenho dentro da tupla um objeto mutável, eu posso fazer isso. Tem algum outro objeto mutável aqui dentro da tupla sem ser a lista? Não tem. Eu não consigo alterar string, eu não consigo alterar string, eu não consigo alterar inteiro, eu não consigo alterar inteiro. Mas a lista, ela é mutável. Então, eu não consigo reatribuir alguma coisa aqui, tipo, -1 igual a uma nova lista de A's aqui. A, B, desse jeito. Eu não posso fazer isso. Eu não consigo fazer isso, ó. Mas, se eu tenho dentro da minha tupla um objeto que é mutável, eu posso alterar ele. Eu não posso remover ele, eu não posso adicionar alguma coisa nova no lugar dele, eu não posso fazer nada disso. Mas se ele é mutável, eu posso trocar o próprio objeto, mudar o estado do próprio objeto, porque o objeto ali é mutável. Tá clara essa diferença? É sutil, né? É bem sutil essa diferença. Gabriele, da lista sim. Da lista da tupla sim. Tá? Da lista lá dentro da tupla sim. Porque a lista é mutável. Tá? Em resumo, a tupla é mutável. Mas se eu tiver um elemento mutável dentro dela, uma lista, eu consigo mudar os elementos dessa lista já existente. Exatamente. Excelente. Excelente. Muito bom. Galera, vamos fazer exercício? Porque aí todas essas coisas começam a ficar mais claras quando a gente começa a fazer exercício. Pode ser? A gente praticamente consegue resolver qualquer exercício agora. Vamos ver aqui. Ó. E em que possível caso valeria a pena ter uma lista mutável de uma tupla? Depende muito do caso. Cara, é que assim, essas estruturas são muito elementares. No sentido de. Tem estruturas mais complexas que a gente usa dependendo da sua área de atuação. Em geral, a gente vai usar mais listas e dicionários, como eu mostrei na API. Tá? Mas pode ter algum caso que você vai se deparar com tupla ou alguma coisa assim. Por isso que é importante saber. Tá? Como, por exemplo, os itens do dicionário são uma lista de tuplas, ou seja, é imutável. Você percebe que é imutável? Você pode adicionar mais itens, mas quando você tem já a definição de que é um item, que é a chave valor, ele não muda lá. E isso é para garantir que você não altere aquele estado que representa o dicionário naquele momento que o dicionário existe. Então são coisas nesse sentido, tá ligado? Esse exercício aqui
esse exercício que a gente está mostrando aqui na tela, ele é um exercício que talvez te faça ser uma pessoa iniciante com muito potencial, tá? Beleza? Por quê? Por quê? Olha só. Tem duas formas. Se eu desse esse exercício assim, ó. Se eu desse esse exercício assim, só. Desse jeito. Como que vocês fariam esse exercício? Tá? Então, o que que acontece, ó? A gente pode, por exemplo, esse exercício é o 2.7. Então, eu vou colocar aqui, ó. 2.7. 2_7.py. 2.7. O que eu estou fazendo? Já vou explicar. Solicite ao usuário o nome de uma fruta e exiba o preço correspondente. Tá vendo? Solicite ao usuário o nome de uma fruta e exiba o preço correspondente. Certo? Então, qual que é a primeira coisa que a gente faz? Qual que é a primeira coisa que a gente faz? Pede para o usuário a fruta. E aí, input entre com o nome da fruta. Certo? Tá lá. O usuário vai entrar com o nome da fruta. Aí, agora, o que a gente pode fazer? A gente pode fazer uma caralhada de if. A gente poderia simplesmente ir lá e fazer if fruta igual a laranja, 2 pontos. Que a gente poderia fazer isso? No lugar desse if aqui, a gente poderia colocar elif. E aí colocar um else ali no final. Entre como uma fruta válida. Não poderia fazer isso? Isso aqui funciona, não funciona? Isso aqui funciona, certo? Então, se a gente quiser colocar, por exemplo, Python exercícios aula, que seria casa, barra 2.7.py. Entre com uma fruta. Eu vou colocar maçã. 1,5. Se eu colocar pera, 1,5. Se eu colocar mamão, entre como uma fruta válida. Deu certo, certo? É a melhor coisa do mundo? Não. Está bizarramente longe de ser uma coisa bonita isso. Mas muita pessoa júnior faria desse jeito. Muita pessoa iniciante faria desse jeito. E tá tudo bem. Qual que é um jeito que, se você fizer isso, pode ser que brilhe o olho das pessoas que estejam te entrevistando, fazendo o live coding com você? É você transformar, você pensar nas estruturas de dados que você já conhece do Python, que, por exemplo, favorece para você não precisar ficar escrevendo uma caralhada de if. Então, vou voltar tudo. Vou voltar tudo. Vamos lá. Vamos fazer assim, ó. Vou voltar tudo. E aí, agora a gente vai fazer o seguinte. No lugar de fazer um monte de if, a gente pode fazer aqui um dicionário. Desse jeito. E colocar uma vírgula. E abrir aqui um dicionário. Olha só. E chamar isso de frutas. Pronto. E agora, uma vez que eu recebo o input do usuário, o que a gente pode fazer? A gente pode fazer print fruta
Frutas na posição fruta. Desse jeito. Beleza? Deixa eu só terminar o raciocínio que aí depois eu explico. Ok? Se a gente exibir isso, o que vai acontecer? Maçã 1,50. Olha que da hora. Não é muito mais bonito? Isso aqui é muito mais bonito. E isso aqui é muito mais performático. Sempre que vocês pensarem em if, elif, começar a escrever vários ifs e elifs, o seu código, além dele não estar sendo da melhor forma, quando ele for executado, ele também vai levar mais processamento. Porque você vai ter que fazer várias comparações lógicas. Desse jeito, você está acessando diretamente a chave de um dicionário. Sem precisar ficar fazendo comparações igual maluco. Ok? Tamo junto, galera? E aí, pode ser que apareça um outro problema, né? Então, por exemplo, eu vou colocar aqui, ó. Vou escrever geleia. Ele deu erro. A gente já viu esse erro. Esse erro é um erro de chave. O que é um erro de chave? Um erro de chave é quando eu estou tentando acessar uma chave que não existe. Então, o que a gente pode fazer? A gente pode colocar um if fruta em frutas. Esse é o único if que a gente precisa. E depois um else com print entre com um valor válido. Olha que legal. Então, se a gente executar de novo, deu para entender o porquê que a gente precisa desse if? É só para contornar o geleia e o nosso programa não quebrar. Não tinha entendido muito bem a função do dicionário, agora na prática entendi. Essa é uma aplicação legal do dicionário. Tem outras que a gente vai ver mais para frente também. Ok? É isso. Legal demais, galera. Revisão? Ai, ai. O que você tá na dúvida aí, Cláudia? Theo, se os pares do dicionário são tupla, se o preço da maçã mudar, por exemplo, para alterar, não. Como não alterar, eu preciso. Não, não, não. Aquilo lá, ô Cenola, é só a representação. Então, tipo assim, se você perguntar pro dicionário quais são os itens, e aí ele vai te trazer um par de chave-valor, isso é só para mostrar de uma forma sem alterar o dado, para você não poder alterar esse dado, o que ele representa. É só isso. Tem uma dúvida sobre esse ponto. Se o retorno do if fruta é de tupla, quando você pede para analisar está contido em frutas, ele olha os dois campos da tupla? Sim. Só que não é uma tupla, né? Aqui é só uma string, mas ele vai mostrar tudo. Porque lembra que a gente falou que é chave-valor? 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 Lembra que a gente falou disso? Então ele vai mostrar o valor. Se o valor é uma string, ele vai dar um print na string. Ok? Mas você pode alterar sim o Cenola. Você pode alterar qualquer valor do dicionário. A gente já mostrou isso, lembra? Que a gente criou, a gente pode alterar em qualquer momento, tá? Durante a execução. O dicionário é mutável. Você pode atribuir tanto chaves novas quanto alterar valores associados a chaves antigas. E também você pode deletar chaves. Pode demonstrar a alteração do valor? Podemos. Ó, a gente tem aqui o dado do nosso dados tel. Tá aqui, ó. Opa, tem que executar tudo de novo. Tá aqui dados tel. Se eu quiser mudar o estado civil, é só eu colocar dados estado civil e colocar solteiro. Do mesmo jeito que você alteraria uma variável. Lembra que a gente alterou variável? É do mesmo jeito. Ok?
Exatamente igual. Tá, eu tenho um exercício bom aqui pra gente fazer. Vamos fazer o 2.18. Então vamos fazer o seguinte, ó. A gente vai pedir ao usuário para inserir frases. Ele para parar, né? Para parar de solicitar frases, ele pode apenas apertar. Seu programa deve apresentar cada frase e quantas vezes ela foi repetida. Deu para entender? O que a gente está falando? Salve, Foster, brigadão aí. Del, no par de chaves o valor pode ser null? Pode. Você pode colocar aqui, por exemplo, um foda-se igual a none. Por exemplo. E aí você pode ter dado os tel. Olha só. Tem um none ali. A gente não falou desse none, mas é um valor nulo. Então, galera, olha só. Escreva um programa que solicite ao usuário frases. Para parar de solicitar frases, ele pode apenas apertar o botão Enter. Deu para entender? E aí depois a gente vai apresentar cada frase e quantas vezes essa frase foi repetida. Ok? Tamo junto? Legal. Então vamos lá. Vamos criar o 2.18. Então, new file 2_18.py. Então, primeira coisa, a gente vai fazer a entrada do usuário. A entrada do usuário vamos chamar de frase. Frase igual a input. Entre com a frase. Entre com a frase. Tá lá. Beleza. Só que eu quero ficar pedindo isso eternamente, até ele apertar um Enter vazio. Para ele apertar um Enter vazio, while true, e aí if frase igual a vazio, a gente vai simplesmente fazer um break, certo? Desse jeito. Faz sentido? Vamos ver se só essa parte aqui dá certo? Se a gente executar só essa parte aqui dá certo? 18.py. Então, oi, olá, oi, acabou. Tá funcionando. Tá funcionando. Beleza. Aí agora o que a gente pode fazer? Pra gente ficar contando se a mesma frase está aparecendo ou quantas vezes a mesma frase apareceu, a gente pode criar um dicionário chamado frases, que vão ter ali, um dicionário vazio, que vão ter ali as frases e o valor associado a cada frase vai ser um número, um inteiro, por exemplo. Então, caso aqui a gente possa colocar um outro if e colocar frase em frases, a gente pode colocar frases na posição frase igual a 1. E aí aqui no else, a gente pode pôr frases na posição frase mais igual a 1. Aliás, not in. Not in. Então, olha só. Vamos entender aqui esse código, essa parte do código. A gente não tinha visto o operador lógico in ainda, certo? A gente não viu ainda esse lance do in. Então, o que a gente está fazendo aqui? Eu criei um dicionário que vai armazenar todas as frases. Poderia ser qualquer coisa isso aqui, poderia ser dados. Então, tem os dados, para ficar mais fácil. E aí, eu vou receber uma frase do usuário. Vou receber uma frase do usuário. Tá aqui, recebi uma frase. A gente, galera, é importante que a gente comece a usar frases, nomes de variáveis que representem bem o significado da variável. Então, nesse caso, frase representa bem o significado disso daqui. Beleza? E aí eu estou verificando, essa frase é vazia? Se a frase for vazia, a gente vai parar, igualzinho aconteceu aqui.
Se a frase não for vazia, o que a gente vai fazer? A gente vai verificar essa frase que está chegando agora do usuário, ela está dentro dos nossos dados. Então, inicialmente, os meus dados estão vazios, eu não tenho nenhuma chave ali. Correto? Então, o que eu vou fazer? A gente vai criar uma chave nova dentro do nosso dicionário com o valor da frase. Então, o que tiver escrito na frase vai virar chave no nosso dicionário. E eu vou falar, olha, essa frase apareceu uma vez. Ou seja, agora existe uma chave dentro do meu dicionário e essa frase foi vista uma vez. Eu iniciei em 1 ela. Aí, beleza, vamos supor que o usuário agora vai lá e digita a mesma frase de novo. Se ele digitar a mesma frase de novo, eu vou verificar essa frase, ela não existe no meu dicionário? Isso daqui vai dar um falso. Por quê? Porque a frase existe. Se a frase existe, o que eu vou fazer? Eu vou vir para o else e eu vou acessar aquele valor daquela frase que já estava 1 e vou somar mais 1. Ou seja, eu vi aquela frase agora 2 vezes. Então, galera, agora a gente pode, depois de ter feito isso, exibir. Tá aqui, ó. Eu tenho que exibir quantas vezes cada frase foi repetida. Se eu tenho que exibir quantas vezes cada frase foi repetida, eu vou ter que navegar nesse meu dicionário, passando por todas as chaves ou por todos os itens e exibindo os valores. Então, eu posso fazer for, pode ser ij dados.itens. E aí, a gente pode dar um print na chave e quantas vezes ela apareceu. Igual a gente já fez anteriormente. Ai, Theo, esse itens aqui me deixa confuso. Não tem problema, faz só o i. E aí a gente coloca dados na posição i. É a mesma coisa. Ok? Tudo bem. Tá tudo bem não usar o ponto itens. Se te deixa confuso, não precisa usar o ponto itens. Pode só navegar o i em dados. Ok? Então, você está percorrendo cada chave do dado, mostrando aqui o valor da chave e o valor correspondente a quantas vezes aquela frase apareceu. Tamo junto? Vamos lá, então. Python, exercícios. Esse aqui é o 2_18.py. 1, 2, 3 e... Oi. Olá. Oi. Oi de novo. Oi. Olá. Olá. Oi. Oi. Oi de novo. Teste. Som. Teste. 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 Teste de som. Beleza? E agora eu vou dar um Enter. Então, essa é uma maneira de, por exemplo, você contar frases. Contar frases que se repetem. Você usa o valor da chave ali como chave, né? A frase vira chave do seu dicionário e aí você vai somando valores. Daria para ordenar os valores? Dá para ordenar os valores. Vocês querem ordenar os valores? Vamos elaborar então esse projeto aqui para ordenar os valores? Então é o seguinte, olha só. Vamos ordenar os valores. Estão pedindo para ordenar os valores. Como é que a gente faz para ordenar valores? Vou colocar aqui, ó, um exemplo, tá? Se colocar acento é uma frase diferente, Então, eu vou colocar aqui, ó, dados, tá? Só para a gente ver aqui. Então, eu vou colocar o oi, vou colocar uma vez. Depois o olá, vou colocar 10 vezes. Depois o oi, olá, oi, tudo bem? Vou colocar 3 vezes. Tudo bem? E aí, teste, vou colocar 2 vezes. E aí, um outro teste,
Vou colocar 5 vezes. Tudo bem? Só um exemplo aqui. Ok? O dicionário está recebendo o par chave-valor, onde a chave é a frase e o valor é o número de vezes, certo? Exatamente. Se der um print, vai aparecer. Vai, mas não vai ficar bonitinho, né? Vai aparecer o dicionário só. Aí por isso que é legal você ir percorrendo assim, né? Você consegue personalizar a mensagem. Aí, galera, como é que a gente faz para ordenar isso? Bom, o dicionário, galera, a gente não garante a ordem dele. A gente não garante a ordem de dicionários. Então, o que que a gente pode fazer? A gente pode trabalhar com os itens. Dados.itens. Desse jeito. Olha só. Se a gente executar esse cara, ele tá aqui. Olha só. Tá vendo aqui, ó? Item, 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 tá tudo aqui, ó. Os itens. É uma lista, né? A gente pode colocar isso daqui como lista, ó. List. Pra ficar ainda mais explícito, ó. É uma lista. Estão vendo aí? Que é uma lista? Eu tenho esse aqui, esse aqui, esse aqui, esse aqui, esse aqui. Beleza. Se eu tenho tudo isso, eu tenho aqui uma parada chamada sort. Olha só, itens.sort. O que esse itens.sort faz? Tá vendo que ele já alterou, ó? Então, opa. Olha só. O itens.sort aqui era oi, olá, oi, tudo bem, teste. O que ele fez? Ele trocou o olá pelo oi, tudo bem. Por que ele trocou? Porque o olá, ele vem depois, na ordem alfabética, do oi, tudo bem. Vocês concordam? Só que tem como a gente alterar isso. Então, no que aqui, a gente pode colocar... Eu não sei se isso vai dar certo. E na posição -1, será que vai dar certo? Não. Eu acho que eu tenho que colocar um lambda, né? Puta, acho que eu não mostrei isso. Eu vou ter que usar lambda. Eu vou ter que usar lambda aqui, galera, para ordenar. Eu não queria fazer isso, não. Com o que a gente sabe hoje, com o que a gente sabe agora, a gente vai ter que usar esse carinha aqui chamada lambda, tá? Para reordenar. E aí fazer um for ij em itens. E aí apresentar o i. A gente vai explicar lambda na aula que vem. Mas a maneira que a gente tem para ordenar agora é desse jeito, tá? Mas o que é isso? Só para tentar explicar. Esse key é como que você quer fazer essa ordenação, né? Como que você quer fazer essa ordenação? Eu tô falando que eu quero fazer essa ordenação a partir do último valor da minha tupla. Então, assim, os meus itens, o que eles são? Eles não são uma lista de tuplas? Lembra que eles são uma lista de tuplas? Se ele é uma lista de tuplas e essa tupla só tem 2 elementos, o que acontece? A gente pode escolher se a gente quer ordenar pelo primeiro elemento ou pelo segundo elemento. Por padrão, ele foi pelo primeiro elemento. Aqui, na key, eu posso alterar isso. Eu posso dizer como que eu quero que ele faça essa ordenação. Se é por ordem alfabética, se é pelo que for. Então, a gente vai conhecer depois isso aqui. Mas eu estou falando, olha, o x é como se fosse cada elemento do item. Beleza? O x aqui é como se fosse cada elemento, ou seja, cada tupla. E aí eu estou falando, olha, você vai ordenar considerando o último elemento de cada tupla. O último elemento de cada tupla é o quê? É o 10, é o 5, é o 3, é o 2, é o 1. Deu para entender? Então, assim, é como se o x, esse x aqui, fosse 1 hora tudo isso, depois 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 1 hora tudo isso.
E aí eu estou falando para ele que eu quero ordenar pela última posição desse x. Ou seja, eu quero que você considere na hora de fazer a ordenação o 10, o 5, o 3, o 2, o... Só que tem essa palavra aqui chamada lambda, que é uma função anônima. A gente vai conhecer melhor isso. Mas é basicamente uma função, é um método que a gente pode passar ali no key. Depois a gente vai ver isso mais para frente, o que é essa lambda aí, na aula que vem, na verdade. Beleza, galera? Pô, avançamos bastante. A gente aprendeu dicionários e tuplas hoje. Vocês gostaram? Então a gente pode colocar esse cara lá em cima, né? Se a gente quiser, a gente pode colocar tudo isso aqui, ó, desse jeito. E aí ele vai exibir agora em ordem correta. Então, em ordem de mais para menor. Então, se a gente colocar aqui a mesma coisa, ó, Python, oi, oi, olá, olá, oi, teste, 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 oi, oi, olá, olá, oi, teste. E apertar Enter de novo, olha só, pay. Tá aqui, ó. Ele ordenou na ordem. Não sei se é legal, mas tipo, e se eu escrevo oi, oi, ele assume valores diferentes, seria interessante colocar? Cara, isso aqui a gente pode tornar tão complexo quanto a gente queira. A gente pode fazer uma limpeza no dado aqui de entrada, fazendo o capitalize, ou fazendo to lower, ou fazendo remoção de acento, remoção de caractere especial como ser cedilha. Cara, isso aqui fica tão complexo quanto a gente queira, tá? Aqui é só um exemplo com o foco no dicionário. O foco é nessa parte aqui. Essa parte aqui é a mais importante. Agora, a qualidade do dado, de como que você está inserindo no dicionário, aí sim você pode ter, por exemplo, uma função que faça toda essa limpeza de dado, beleza? Mas o foco da aula, eu estou focando, galera, tipo assim, na ferramenta. A gente está aprendendo ferramenta por ferramenta, coisa por coisa. E aí, conforme a gente vai avançando, a gente está juntando isso, beleza? Mas a gente está vendo ferramenta por ferramenta. Então, nesse momento, a parte mais importante é essa. Eu queria que vocês entendessem isso daqui. Da underline SS mandou 10 Ô, reais. louco, muito obrigado. Tamo Curso junto. bom demais. Tamo junto. Brigadão, ô Dai. Espero que esteja ajudando aí. Tamo junto. E pegando um pouco a lógica da ferramenta, fica mais fácil depois. Super. Tipo, você conhecendo a ferramenta, você conhecendo o alicate, você conhecendo o martelo, você conhecendo a serra, depois fica mais fácil para você, quando for criar um móvel, você saber em que momento que você usa cada uma. Agora, se você nem conhece as ferramentas, como é que você vai construir esse móvel? Você não vai ter noção de que ferramenta usar, tá ligado? Então, esse é o ponto. Vai ser bom ter final de semana para revisar e fazer exercício, com certeza.